gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustani da Mina Comprava Livros. Se vocês estão lembrados, eu recebi este livro aqui, desde minhas primeiras impressões sobre A Garota no Espelho. Eu tava gostando muito do livro e eu vou agora dar o veredito sobre ele. Só que eu vou combinar o seguinte com vocês. A primeira parte é sem spoilers. A segunda, eu vou dizer exatamente o que talvez não tenha me agradado tanto. Bom, então eu vou avisar. Você pode continuar assistindo e na hora que tiver o spoiler, eu vou avisar pra você pausar. Ou se você quiser, você acompanha comigo, tá? Bom, vou repetir um pouquinho do que eu já tinha dito no outro livro. O livro começa muito... No outro vídeo, desculpa. O livro começa muito empolgante. Eu não conhecia ainda essa autora, que é a Rose Carlyle. Ela é uma escritora de mão cheia, assim. Ela consegue segurar o suspense. A gente tem aí uma família onde tem duas irmãs. Na verdade, o pai delas já foi casado 3 vezes, o resumão do início. Ele hoje em dia é casado com uma mulher mais jovem, com quem ele também teve filhos, inclusive adotou, acabou assumindo uma das crianças que não era dele, que era a filha dela mais velha. Mas ele tem do primeiro casamento as gêmeas, a Iris, que é a grande protagonista dessa história, com a Summer, que é a irmã dela gêmea, e o Ben, que é um pouco mais jovem. Do primeiro casamento ele não teve filhos, e aí quando ele falece, fica essa briga entre a família por uma casa que a segunda esposa vive com as irmãs, né, com as duas irmãs, e como ele é narrado pela irmã, pela Iris, a gente entende que ela tem ali uma questão muito mal resolvida com a irmã que era que já viria, né, a irmã que todo mundo sabia que vinha, elas não sabiam que elas seriam gêmeas, elas tiveram que fazer... elas nasceram juntas, né, siamesas, então teve que fazer uma cirurgia. Ela disse que ela explica pra gente que as partes dela são espelhadas com a irmã, mas que ela nunca foi tão bonita e nunca teve um nome tão bonito e nunca foi tão desejada como a Summer, que é Summer Rose, acho que é o nome dela. Bom, logo no início a gente já percebe que mesmo muito jovem, ela tem sim uma inveja muito grande da irmã, e isso vai permear toda essa história, vai fazer com que a gente sinta que ela não vale muita coisa, e que inclusive quando o pai falece é deixado um testamento de que os 100 milhões de dólares da fortuna dele vão ficar para a primeira filha ou filho que lhe deram um herdeiro. Começa com isso uma corrida. A mãe das meninas diz que não vai colocar as filhas para disputar nada com os outros irmãos. Já a própria Iris, ela chega e diz, né, ela, em pensamento, né, de que começa aí a corrida, de que ela vai sim atrás do que ela almeja. Vai passar um tempo nessa história e a gente vai ver que nenhuma das duas é mãe ainda. A Iris está passando por uma questão aí bem singular, na verdade, ou delicada, seria a melhor a palavra certa, porque ela é casada com um rapaz, mas ele acabou de pedir o divórcio, ela não engravidou. Ela tem seus 20 e poucos anos. A irmã dela era enfermeira de um hospital onde ela conheceu o Aidan, que é um cara lindo, milionário, mas não tão rico quanto a grana que o pai delas deixou. E ela não teve filho com esse cara, né? Ela acabou adotando o Tariq, esqueci o nome da criança. É Tariq, gente, não sei se eu tô falando o nome certo. Deixa eu ver se eu não errei o nome da criança. Tarkin, desculpa. Vejo muita novela turca, Tariq é nome turco. Eles têm, então, acabam adotando este menino, né? E a gente vai ver, então, a Iris indo viajar pro local onde tá a irmã, a pedido dela, para acompanhá-la aí numa questão de velejar. A irmã, na verdade, comprou um barco, fez o marido, agora esse Aidan, comprar um barco que era dos pais dela, e que tem um significado muito grande ali para a família. Bom, é claro que a gente já começa a perceber que a Iris, ela vai ali, né, toda, né, já invejando a irmã, querendo ficar no lugar da irmã, sempre comparando a irmã e tudo, e também querendo ficar um tempinho a mais com o marido da irmã. Dali pra frente a gente vai ver algumas situações, porque quando as duas estiverem velejando, vai acontecer alguma coisa que vai virar aí o grande plot twist da história. E é em cima do que acontece que a gente passa a se perguntar se o que a gente sabe é realmente o que está acontecendo. Eu acho que a autora amarrou muito bem a história, ela conseguiu sim, até essa parte, né, do velejar e tudo, do barco, do navio, sei lá, prender a atenção da gente e dar o plot twist que a história merecia. Dito isso, a forma como o final caminhou não foi uma forma que me agradou. Fala, você imaginava que fosse de outro jeito?
Eu acho que algumas coisas ficaram extremamente mal explicadas, tá? Eu acho que foram meio que esquecidas no meio, assim, da história. Algumas situações também ficaram aquém do que eu esperava por causa do início do livro, que é uma história que prende muito a gente. A gente imagina que vai sim ter um embate ali das irmãs, principalmente de uma que tá só pensando no dinheiro e de que tá ali sendo recebida pela outra, que tá numa situação melhor que ela, né? Porque afinal de contas ela tá casada, ela tá ali, ela virou mãe de um garotinho e ela pode muito bem engravidar desse homem, passar a perna na irmã. Mas será que é isso mesmo que essa irmã está pensando? Será que ela pensa igualzinho a Summer? Porque a Summer... Desculpa, a Iris, porque a Summer parece ser uma pessoa muito bacana. Então como é que tá o pensamento dela de receber essa irmã? Será que ela percebe o quanto essa irmã é cruel, o quanto ela é interesseira? A gente vai descobrir isso só conforme o livro vai caminhando. Eu já vou avisar pra vocês que a minha nota pra ele são de 3 estrelas. Eu tava louca pra dar 5, eu tava muito empolgada com a história, mas do meio pro final, eu acho que principalmente o plot twist do final é um plot twist que eu não curti muito e que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho nos spoilers, tá? Então fica aí a minha resenha sem spoilers de A Garota no Espelho. Vamos para agora comentar com spoiler sobre essa história e qual foram os pontos que eu achei que não foram tão bacanas assim, né, da história da Rose Carlyle. Bom, lá no início, gente, a gente vai ver que as irmãs, elas passam por muitos exames. Elas nasceram juntas. Como eu disse pra vocês, eram siamesas, tiveram que passar por diversas cirurgias, ver o que faltava em uma, o que faltava na outra, o que precisava fazer, enfim. E aí vem no plot twist, o que a gente descobre é que, na verdade, quando acontece alguma coisa no barco, o que vai acontecer é que a irmã Summer, ela some. E aí, depois de alguns dias, né, dias, meses, sei lá como é que passa, agora não vou lembrar direito, a irmã, a Iris, ela pensa... Por que eu não finjo que eu sou a minha irmã? Ela já chega lá fazendo uma transformação pra ficar parecidíssima com a irmã, com que ela não tinha de parecido, que eu acho que era a sobrancelha e o corte de cabelo. E aí ela imagina o quê? Vou engravidar do bonitão, do marido da minha irmã, e vou ser herdeira, né? Simples, linda e bela, e vou ser herdeira e vai ficar tudo certo, eu vou ter o dinheiro que eu tanto queria. Acontece que essa irmã dela tá viva. Isso tudo foi armado com o Aidan, né? Então, na verdade, o sexo que é feito entre eles é um sexo que pra mim serviu mais como um estupro da forma como ele é feito, um abuso sexual. Tanto que no início aqui do livro até tem essa questão, conteúdo sensível, esse livro contém trechos de abuso sexual que podem desencadear alguns gatilhos. Realmente, a cena de sexo não é um sexo legal, né? Outro ponto é que a irmã faz isso, a Summer, porque ela não tem útero. Gente, a outra saberia disso. Então jamais ela não saberia dessa história. Vamos para outro ponto. Quando tudo isso acontece, a autora faz um revés de que como a Iris fosse um anjo em candura e a Summer então fosse a vilã. E eu acho que sim, uma pode não valer nada, a outra menos ainda, mas fica muito suave ali o que a Iris faria, porque a Iris também agiria erroneamente. Só que não foi ela que montou esta situação tão péssima, né? A outra queria o quê? Queria que a Iris tivesse a criança, ela ia matar a irmã e ficar com a criança, que é isso que acontece no final, só que acontece de outra forma, porque o Ben vai acabar atirando na irmã errada. O Ben é o irmão que tava lá esquecido no churrasco, ele vai aparecer e tal pra matar a irmã errada. A gente até fica um pouco na dúvida, porque como elas tinham os lados invertidos, se ia aparecer depois que uma delas estaria viva, né? Uma delas a gente já sabe que é a Summer, mas que a Iris também estaria viva. Mas pelo visto ela tá morta mesmo, então ela se deu mal nessa história. E aí, gente, eu achei a história já não tão legal, né? Eu acho que eu não sei que forma que eu achei. Eu queria ser surpreendida, mas eu fui surpreendida de um jeito ruim que eu não gostei do final do livro. Não sei se vocês gostaram, se vocês tiveram o mesmo sentimento. Vocês falaram, caramba, nossa, que máximo, eu adorei o final desse livro. Ai, chocante esse negócio de uma irmã enganar a outra e a outra que enganou. Eu não gostei porque aí ficaram as duas mau caráter. E eu gosto quando a mau caráter pega e fala, ó, você tentou me enganar, mas eu tô aqui, aham. Eu gosto disso. Eu não gosto das duas mãos. É igual Ruth e Raquel. A Ruth é boazinha, a Raquel é máquina de Tony da Lua, né? E aí, se as duas são Raquel, eu já não gosto.
É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.